Internacionalizar. Sem o quê? O que não pode faltar? Porque não é só você jogar na AI, você pode pegar um contrato meu, mas nós não podemos só se sustentar pelo básico. Advogada no Brasil e uma advogada aqui nos Estados Unidos. O que muda? A gente não gosta dessa frase, mas é a frase que se usa aqui: tempo é dinheiro. Então esse empresário precisa salvar esse tempo. Amplie sua visão de mundo, expanda sua visão geográfica. São 5, 6 anos, né? Esse ano. Antes de continuar com esse episódio, deixa eu te dar um contexto rápido. Você está no Direto ao Ponto, um podcast criado para empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Empresários que desejam crescer, alavancar os seus negócios, definitivamente prosperar aqui na América. Você que quer entender sobre mercado, entender sobre a melhor forma de tomar decisões, entender sobre o contexto político e econômico dos Estados Unidos, aqui é o seu lugar. No Direto ao Ponto não tem enrolação, nós vamos no cerne das questões que vão fazer com que o seu negócio seja escalável e com muito resultado. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no nosso canal. A decisão de investir o seu dinheiro em outro país, investir nos Estados Unidos, na Europa, seja onde for, você que é brasileiro e quer internacionalizar o seu patrimônio ou, enfim, migrar de país, essa é uma das reflexões que eu sempre trago quando eu vou conversar com pessoas que estão inseridas no contexto aqui nos Estados Unidos. E hoje nós vamos ter uma convidada especial. Ela é advogada licenciada nos Estados Unidos, especialista em direito empresarial, imigração, real estate, com foco em atendimento personalizado para estrangeiros que empreendem, moram ou investem nos Estados Unidos. Ela é fundadora da Cosan Law Firm, baseada em Orlando, aqui nos Estados Unidos, e também produz muito conteúdo jurídico de relevância para sua audiência. Emily Cosan, seja muito bem-vinda ao Direto ao Ponto. Aqui, Emily, nós vamos sem enrolação, nós vamos realmente direto ao ponto, ao cerne das questões que envolve os imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, a honra é minha poder estar aqui, né, transbordando e contribuindo com conteúdo para nossa comunidade. Muito bom. Todo programa nós temos um bloco onde o entrevistado anterior ele deixa uma pergunta para quem vai ser entrevistado. E eu vou começar esse nosso bate-papo com essa pergunta. E ele deixou a seguinte pergunta: o que você pode fazer para ajudar as pessoas naquilo que você é especialista? O que eu posso fazer é continuar, né, dando prosseguimento em transbordar na vida deles através de palestras, através de consultorias, através de estar mais no digital, né, porque enquanto eu estou no meu escritório eu só atinjo uma pessoa, mas quando eu estou no digital eu atinjo milhares, pessoas que eu nunca às vezes vi, né, o rosto, mas que através do conteúdo que eu coloco ali, que eu contribuo, que eu transbordo, às vezes conteúdo é conhecimento, conhecimento é liberdade. Hoje a gente vê um país vivendo com medo, né? Só a nossa comunidade está vivendo em medo. Então, se cada vez que eu puder abrir a minha boca e o que eu trouxer de conhecimento ajudar eles a terem esperança, eu acho que eu estou cumprindo a minha missão. Excelente, excelente. Muito bom, Emily. Nós temos dentro do programa, dos episódios, o objetivo sempre de informar, trazer conhecimento, trazer experiência e um pouquinho da história das pessoas, tá? Então eu quero começar esse direto ao ponto falando um pouquinho da Emily no Brasil. A Emily antes da América. Fala um pouquinho para nós, conta um pouquinho da sua jornada. Bom, a Emily do Brasil é uma menina que cresceu no interior do Paraná. Sou filha de agricultores e de uma mãe que também é engenheira, sempre estudiosa, então acho que isso eu peguei um pouco dela. Meu pai, ao contrário, na verdade, aquele bruto rústico e sistemático, né? Então eu cresci bem naquela rédea de fazer as coisas certas, sempre
lidar e respeitar regras. Talvez isso que é uma das pontos que eu escolhi o direito. Somos, né, do sítio, somos do interior, realmente. Todos os meus avós trabalharam com lavoura, com terra, que é o que permanece ali na minha cidade, que é uma cidade chamada Goiuerê, de hoje já chegou a ter 100 mil habitantes na época do café, mas hoje que é o soja, ali a gente tem em torno provavelmente de 30 mil habitantes, se não menos. Então, conhecendo todo mundo, sempre fui tagarela, a queridinha da rua, né? Então, almoçava na casa de uma vizinha, jantava na casa da outra, passava o dia com a outra que era mais de idade, assistindo TV. Então, essa parte minha da comunicação sempre teve presente desde criança. Neta de radialista também, então acho que o fruto ele não cai um pouquinho longe do pé, né? Cresci dormindo aos 4, 5 anos de idade, escutando meu avô fazendo programa na rádio, sertanejo às 5 horas da manhã. Então, falando com a audiência. Legal. Então, eu acho que essas são as minhas referências, né? Uma referência simples, mas principalmente honesta. E de que está sempre envolvida com a comunidade. Fiz direito no Brasil também, me formei lá. Abri escritório de advocacia, mas a gente sempre tem um sonho, né? Na época, o meu sonho era ser promotora e, na verdade, não advogada em si. E conhecendo amigos que moravam aqui nos Estados Unidos, eles falaram: olha, se você vir para cá, o famoso sonho americano, você trabalha 6 meses, você faz um dinheiro tão enorme que quando você voltar, você vai poder investir só em estudar para o concurso. Não vai precisar trabalhar no Brasil e focar no que era o meu objetivo. Foi quando, depois da faculdade, né, que eu me formei, 2 anos depois do escritório aberto, eu resolvi vir para os Estados Unidos para passar simplesmente uma temporada que hoje já se fazem 15 anos. 15 anos, uau. Você chegou aqui em 2010, então. Primeiramente, em 2010, fiquei aqui 3 meses, voltei para o Brasil e retornei em abril de 2011. Tá. O que que fez essa pequeno intervalo aí de voltar para o Brasil? Por que que você decidiu voltar? Porque quando eu vim, eu primeiramente eu já comecei a ver que o que falavam não é tanta realidade, né. A promessa era que eu arrumar um trabalho na Macy's, é tão engraçado que hoje eu já sei que é a Macy's, mas fui trabalhar no McDonald's. E em vez de ganhar $18 a hora, Pelo menos começava com M, né? em vez de ganhar $18 a hora, eu ganhava 7. Uau. E foi bem na época do inverno, Massachusetts, então, assim, as horas de trabalho eram muito poucas, então, assim, não tinha uma rentabilidade para se manter. Só que aí todos os 2, 3 meses que eu fiquei aqui, foi usando meu cartão, ainda imagina, cartão internacional. Aí eu falei: "Não, eu vou ter que ir para o Brasil", e agora definitivamente vim pra já entendi como que é eu ter que ir em lugar que realmente você tem emprego. Quando eu voltei, em vez de ficar na ilha em Cape Cod, que é uma região de Massachusetts, aí eu fui direto trabalhar na ilha de Nantucket, aonde todo mundo trabalha na área de limpeza e construção, e aí você realmente faz dinheiro. Trabalha muito, mas realmente faz dinheiro. Aí no meu retorno, eu já fui focada, já tinha entendido mais ou menos esses 3 meses, como que era o jogo de questão de trabalho aqui. Tá, então quando você retornou para cá, você foi para a área da construção? Isso, foi da área da limpeza, Beleza. isso, trabalhei Uhum. 6 a 7 meses na área da limpeza, e depois fui para a área da construção, onde eu trabalhei 4 anos de pintora. Uau, 4 anos. É, nesse período que você ficou os 4 anos ali trabalhando fora da sua formação, o que que passava pela cabeça da Emily? Porque isso, obviamente, tem muita conexão com milhares de pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, e que estão empreendendo de alguma maneira, porque aqui, mesmo nessas áreas, você está empreendendo, né? O que que passava na sua cabeça ali? Porque você veio formada. Eu passava: "Eu tô louca, por favor, alguém veja isso e me interne". Ai, ai. Então tem milhares de loucos aqui. É. Não, porque realmente você fala assim: "Meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui", né. Porque quem trabalha na construção sabe que uma das coisas, que ocorre é que quando você tá fazendo uma preparação de uma casa, quando você lixa a parede, você lixa a sua mão. Então eu falo, eu tive momentos que eu troquei a caneta pelo pincel, mas o pior não foi nem isso, foi quando eu troquei a caneta pela lixa, Uau. né. Então, assim, foram momentos de superação mesmo.
Mas eu acho que na época não nem eu entendia o que que eu estava fazendo ali. Hoje, com uma maturidade, não só na idade, mas principalmente espiritual, eu entendo que era Deus me preparando para hoje, que toda vez que um imigrante senta na minha frente e conta a sua história, ou às vezes até os empresários, que hoje eu sou advogada das empresas deles de construção, o que eles me falam não é aleatório. Eu sei, e não é só de ouvir falar, eu sei porque eu vivi na prática. Uau, Então isso é foi muito bom. Deus realmente me preparando para poder, ter essa conexão com eles e falar: "Não, espera aí, você não está sentado só na frente de mais uma advogada. Eu simplesmente sei o que você está falando, não só por ouvir falar, mas porque eu também vivi". Certo, muito bom. Então você viveu na pele aí as dores do empresário aqui nos Estados Unidos. E naquele período, obviamente você já era advogada no Brasil, então a tendência, né, seria você querer se formar aqui também. Você pensou nisso como uma maneira de sair da construção ou era um objetivo? No início eu não pensava, né, porque o objetivo era, como eu não queria advogar no Brasil, era já tinha me formado, tinha aberto a mão, né, de fazer a OAB, e eu só queria realmente a promotoria, era vir trabalhar, juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então eu não de início, nos primeiros 4 anos, 5 anos, eu não tinha essa intenção. Claro que eu para não ficar ilegal, eu fui atrás de fazer todos os processos imigratórios, mas eu estava usando isso mais como um backup, como vários imigrantes usam: "Ok, eu só não quero ficar legal, eu vou levando isso à parte, mas o meu objetivo é ganhar dinheiro e voltar embora". Mas, foi quando eu foi passando os anos e eu olhei, eu já estava aqui há 7 anos. E não eram mais só 7 meses, né. E eu falei: "Espera aí, eu acho que eu não vou conseguir mais voltar para o Brasil", porque aí eu fui visitar o Brasil, acho que 5 anos depois, fui visitar o Brasil, e eu tive um choque cultural muito grande. E aí eu falei: "Nossa, eu não pertenço mais aqui", de certa forma. Mas era engraçado, porque quando eu estava aqui, eu também não pertencia aqui. Sim. E hoje eu vejo principalmente na área de inteligência emocional, né, a questão da mentalidade, esse é o sentimento em comum que quase todo imigrante tem, que a gente não se sabe mais aonde a gente pertence, né. É, uma coisa que eu tenho percebido aí nos últimos 1 ano e 1 mês, né, que eu vou fazer que eu tô aqui, é que as pessoas estão, buscando referências, né. Elas querem se conectar, querem, participar de ambientes para que elas possam se sentir pertencentes, né, dentro de uma comunidade. Isso na sua época, quando você chegou, passou esses 4 anos, tomou a decisão de fazer direito aqui, havia esse tipo de movimento ou era algo que realmente era cada um por si, você tinha que se virar, enfim, como é que era esse Era momento? cada um por si, mas aí quando eu decidi, ok, eu escolher aonde pertencer, eu falei: "Não, agora já são muitos anos morando aqui", eu falei assim: "Eu não consigo me ver mais morando no Brasil", foi quando foi aquela girada de chave mesmo, eu falei: "Não, então agora aqui vai ser o meu lugar". Nesse momento eu estava estudando ainda, fazendo com visto de estudante, e indo e voltando da ilha, né, para poder manter meu visto, eu falei: "Não, já que eu vou ter que estudar, então que pelo menos eu estude a minha área. Eu vou me tornar o que? Advogada aqui". Então, eu falei: "Aí eu vou pertencer a alguma coisa, né, não só a um lugar, mas também a algo, a uma associação, a uma tribo", que a gente fala que seria da minha área. Sim, E foi quando eu fui começar a buscar qual eram os procedimentos para poder fazer a equivalência do meu diploma, e todos os steps by steps para poder me tornar uma advogada que fazer o direito, né, pelo menos no momento. perfeito. E olhando para esse contexto, você chegou num ponto que é até a próxima pergunta aqui, quais são as diferenças de uma advogada no Brasil e uma advogada aqui nos Estados Unidos? O que que muda nesse jogo? Começa principalmente na forma do estudo, né, porque, por exemplo, um brasileiro, né, natural nascido no Brasil, você sai da high school, ou seja, você sai do segundo grau, você com 16, 17 anos, eu tinha 16 anos, eu já sabia o que eu já tinha que saber o que eu queria e já tinha que escolher e já ir para a faculdade daquilo. Então aí eu fui para a faculdade de bacharel, estudei 5 anos de direito. Aqui um americano com 16, 17 anos, ele não precisa ainda saber o que que ele quer. Supostamente ele ainda não tem essa maturidade formada.
Então ele vai primeiro para um college, né, ou até para uma universidade. Nos 2 primeiros anos, todo mundo estuda meio que a base de tudo igual, que é a língua inglês, algumas matérias que toda faculdade tem. E durante ele tá formando, né, 17, 18 anos, para realmente decidir depois qual é a área ele quer seguir. O americano faz os mesmos 5 anos aqui e ele pode escolher qualquer área, ele pode fazer administração, ele pode fazer, eh, business, que no caso seria, né, business administration, a administração já seria o business aqui, mas ele pode escolher economia, finanças, qualquer área. E após esses 5 anos que ele se formar, ele ainda não é advogado, né, ele pode até fazer pré-law, ele tem que depois disso prestar uma nova prova e ainda mandar um protocolo para ser aceito num doutorado e estudar mais 3 anos numa escola de doutores de direito. Então aqui, na verdade, o direito é após uma faculdade de bacharel. Então primeiro você é bacharel em algo e depois você se torna vai para um doutorado mesmo. Então aqui hoje eu sou Juris Doctor, né, eu sou doutora do direito, igual no Brasil os doutorados. E é específico uma escola só para o direito. Uau, parabéns, viu, pela jornada. Dentro desse contexto, quando você acabou se formando, qual foi o segmento que você optou? Então, no último ano eu já estava trabalhando, né, fazendo estágio no escritório de advocacia, e durante toda a faculdade eu optei muito por estar junto com imigrantes, fazendo estágios dentro da própria faculdade, aulas. Eu tive o prazer de fazer um estágio na fronteira, aonde o Trump colocou o muro. Eu vi pessoas fugindo e o ICE indo atrás no SBP no mesmo momento. Então eu vivenciei isso durante a faculdade e fiz o curso de law enforcement lá, né. Então eu tive toda essa bagagem da questão de imigração durante a faculdade e no último ano na parte do estágio, eu vi que aquele imigrante, ele precisa mais do que só a parte de imigração. Ele dele é empresário, ele precisa também de alguém que vai cuidar da empresa aqui, e a maioria deles, compram imóveis ou colocam para morar, para moradia ou para investimento. Então eles precisam também desse auxílio. Foi quando já a minha mente é empresária, vindo de berço, falou: "Mas espera aí, aqui é diferente do Brasil", ou lá no Brasil também é assim, mas aqui é mais ainda, cada advogado tem só uma especialidade. Então se eu quero um X, eu vou só para aquele advogado. Se eu já quero Falo-se uma outra pergunta, mesmo que seja correlacionada, ele já não sabe responder, você tem que ir para outro advogado. Então eu vi que essas 3 áreas se comunicavam: imigração, imobiliária e empresarial, que são os contratos de empresa. Eu falei: "Não, como eu já sou né, louca, como eu falei, vim aqui, comecei do zero, eu vou continuar essa loucura e vou fazer aquilo que dificilmente um americano faz. Eu vou fazer 3 especialidades e eu vou montar um escritório onde eu possa dar um serviço 360 para o empresário imigrante". Tá, isso começou em que ano, essa Do empresa? Eu já fazia ela dentro de um outro escritório de advocacia na minha época do estágio, né. O advogado no qual eu trabalhava, ele já tinha me dado total liberdade para eu gerenciar o departamento que eu montei já embaixo dele, né, embaixo da licença dele. Então isso foi 2015, 2016, eu já estava trabalhando com isso. E aí depois abrindo o meu próprio escritório mesmo sobre a minha licença, foi a partir de 2020. 2020, já são 5, 6 anos, né, esse ano vai completar o Isso. sexto ano aí. Tá. Hã, essa questão, hoje você trabalha especificamente com estrangeiros ou você também atende o mercado americano? Eu falaria que 90% são estrangeiros e 10% é o mercado local. Tá. Quais são as principais dificuldades hoje do empresário brasileiro, vamos focar no brasileiro, aqui nos Estados Unidos para ele empreender? Ele não entender que aqui o primeiro passo é fazer pesquisa de mercado e fazer uma pesquisa cultural. Isso é novidade para mim, viu, no mercado empresarial, pesquisa cultural é algo que é novo. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. O que seria uma pesquisa cultural? Porque, por exemplo, a pesquisa de mercado, ele vai te dar números, Sim, né, então, por que que eu não abro uma empresa de brigadeiro, de repente, nessa localidade? Vai dizer: "Porque esse é o número de população, esse daqui é aceito ou não é aceito". Só que junto da pesquisa de mercado, eu sempre recomendo a gente fazer uma pesquisa cultural. Por que que às vezes
o brigadeiro não vai, nessa área, ser bem aceita, porque a população ali ela é americana. Então: "Ah, então não posso vender brigadeiro?" Você até pode, mas você tem que entender qual que é o gosto do paladar do americano. O americano, tudo que é muito doce para ele não é bem aceito. Então eu posso fazer um brigadeiro que é um truffle, né, um trufado aqui? Pode, mas se você fazer com chocolate mais amargo, eles amam. Agora se você quiser fazer aquele nosso leite condensado, aquele tradicional, ele não vai ser bem aceito. Então eu posso ter o meu produto naquele local? Eu posso, mas eu tenho que entender qual que é o paladar do cliente que eu vou estar atingindo ali. Como que é a população, qual que é o gosto, qual que é a cultura deles. Boa, boa, eu gostei disso aí. Vou te provocar um pouco mais para você falar sobre isso, porque nós estamos aqui hoje em Orlando, certo? Então, se você olhar, você tem os dados estatísticos aqui de população, quantos imigrantes americanos, você tem esses dados? Você tem essa informação? De Ma cabeça não. Tá, mas você diria que o quê? Orlando hoje é meio a meio, Não, meio a meio não. Hoje se prevalece ainda muito, né, entre o latino, de centro-oeste, que seria ali o mexicano junto com o cubano, dependendo da área. Ah, o cubano seria mais Miami, mas aqui bastante o mexicano, junto com Porto Rico, Uhum. nessa área de Orlando, venezuelano e colombiano. São assim os que predomina, juntamente com depois vem o brasileiro e aí o americano. Tá. Olhando para o contexto macro, assim, dos Estados Unidos, a população americana, ela está concentrada em uma determinada região dos Estados Unidos, no norte, ou não? Isso é muito relativo, não tem essa divisão. Ele é muito relativo, a gente não tem a divisão, porém tem as tendências, né, cada vez mais você vê a população imigrando, ela é por épocas. Então teve uma época que todo mundo queria ir para Nova York, Miami, porque, eh, no exterior era que se passava nos filmes. Uhum. Que eu falei, a tendência também cultural, então aquilo que você está vendo lá fora, o que está sendo passado lá fora? Que você assistir um ano novo vendo, né, aquela bola, vendo 2026, os fogos, é o sonho que todo mundo quer. Ou em Miami vendo as praias e achando que a vida é só aquilo ali que você não trabalha, é o que todo mundo quer, é o famoso sonho americano. Sim. Só que hoje já não é mais assim, hoje quando você olha os filmes, já que agora com a parte da tecnologia, que já foi mais avançada até em pequenos povos, né, fora daqui do país, você vê que eles já estão explorando os Estados Unidos mais como um todo. Então hoje você vê pessoas indo mais para Califórnia, indo até para Kentucky, indo para Utah. Eu estava em Utah essa semana e eu fiquei admirada com o número de brasileiros que lá tem. Por quê? Porque é uma cidade turística. Então hoje, as pessoas já não procuram mais a questão só de aonde eu vou morar, mas é aonde eu vou ter tendência e a parte financeira de agregar dinheiro. Boa. Então eles vão para partes turísticas. Essa pergunta é a próxima aqui na nossa lista aqui para você. O cara que está empreendendo aqui nos Estados Unidos, o brasileiro, aonde ele tem que ir para ganhar mais dinheiro? Não é aonde, é no quê. É no quê? Exato, porque, você pode, por exemplo, ir para Aspen e falar: "Ah, eu vou abrir mais um negócio de esqui", mas se você não tem o know-how, você não tem as conexões corretas, vai ser só mais uma venda que provavelmente vai afundar. Ok. Então, você tem que ver 5 fatores. No que, primeiramente, se você tem o conhecimento desse know-how dessa área ou não, se você não tem, com quem você pode suprir isso. Terceiro, fazer a pesquisa do mercado, qual que é a localidade específica, porque pode falar: "Ah, tudo isso aqui é uma área turística e vende picolé", mas qual é a área mais específica que ainda não tem, mas que tem a tendência do crescimento daquela área para que você vá abrir ali também e a sua empresa não vai ser mais uma. Quarta, aí aonde, as localidades, né. E quinto, saber se você vai, fazer ele como um investidor. E quinto, saber se você vai fazer ele como um investidor passivo ou um investidor ativo. É você que vai tocar o seu negócio ou você só vai entrar como um investidor anjo e colocar outra pessoa? Porque tudo isso também interfere, né? Se é você que vai tocar, você conhece a população, você já fez o estudo da cultura, como eu disse. Ah, não, eu só quero investir. Então, eu recomendo encontrar alguém que realmente esteja por dentro daquele mercado e principalmente da cultura integrada.
Tá. Você falou sobre a questão da cultura, que é muito importante, falou agora desses 5 tópicos aí que contribui bastante para o empresário tomar sua decisão de onde empreender. Olhando para o cenário americano atual, e tudo que você vê acontecendo aqui em relação à imigração, que é o seu nicho, né? A gente vai entrar um pouquinho mais agora para sua área de atuação. Quais são os cuidados aí que o empresário precisa ter? O brasileiro que está empreendendo aqui. Principalmente saber, quando ou não abrir uma empresa, e a forma correta de abri-la, né, porque o que muitos, lugares, principalmente escritórios, às vezes, de contabilidade, eles não estão incorretos, tá, porque a função deles é você chega: "Eu quero abrir uma empresa", ele vai abrir a empresa, ele vai pensar do ponto tributário. Só que a gente não pode esquecer que, além do ponto tributário, existe o ponto jurídico, e não só o jurídico empresarial, mas o jurídico imigratório. Então, se eu sou uma pessoa que sou um turista, que eu falo para a imigração que o meu propósito é vir aqui turistar, por que que eu, que estou turistando, estou abrindo uma empresa? Que é outro know-how, negócios, investimentos, business, empreendimento. Esses 2 fatores não se comunicam. Porque quem vem turistar, ele vem a passeio, ele vem a desfrute, ele não vem para falar de negócios. Ele vem para ir na Disney, ou ele vem para ir em Miami, Nova York, etc, né. Agora o empresário, ele vem focado em fazer em eventos, em assistir palestras, em fazer negócios, reuniões, fechar contratos. Então são 2 objetivos totalmente diferentes. Então um é B1, outro é B2. Então você tem que entender qual que é o momento que você está aqui dentro do país, o que que você disse a eles que vocês iria fazer. Fora isso, após abrir essa empresa, como que você estruturou ela? Estruturou de uma forma que vai parecer que você está trabalhando nela, ou vai realmente parecer que é o que deveria, que você é só dono dela ou investidor dela? Então, todos esses fatores contribuem para determinar se você violou ou não uma lei imigratória. Tá. Bom, a gente sabe que a realidade aqui do imigrante, ela é bastante fora da curva, do ponto de vista legal, né. Você tem os dados, os números disso? Porque a gente conhece muita gente que, infelizmente, acabou vindo aqui por alguns anos e ficou de maneira ilegal, mas tem negócios, paga impostos. Como que isso funciona? Qual que é essa dinâmica, do governo americano, para todo mundo que está acompanhando, para a gente que tem às vezes dúvida, né, em relação a isso, como isso funciona? Como é que o cara paga imposto, tá tudo caminhando e ao mesmo tempo ele é ilegal? É porque, assim, é importante sempre lembrar que pessoa jurídica não é pessoa física. Então, assim, eu sempre friso isso, principalmente nas redes digitais, que nós brasileiros temos o costume de misturar muito isso, né? Principalmente na hora de pagar as contas. Eu pago, com meu cartão pessoal, minha conta da empresa, coisa da empresa, minha conta pessoal, e se mistura tudo. Aqui a pessoa jurídica, ela é incorporada, ela é como se fosse uma pessoa mesmo, por mais que você seja dona. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a companhia, ela é americana, você não, mas a companhia é, porque ela foi incorporada nos Estados Unidos. Então, a companhia americana paga imposto. Ah, mas eu conheço pessoas físicas que também pagam imposto. Não tá, ela deveria sim, porque se ela está tendo essa contribuição que passa da empresa para ela pessoalmente depois, e ela não paga, além de cometer um crime imigratório, ela começa também a cometer um crime fiscal, né, de sonegação de imposto. E isso é uma das coisas que aqui deixa da cadeia, e é algo que não é muito perdoado nos Estados Unidos. É, isso aí é pesado, né. Bom, pensando nos empresários brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, qual é o erro mais comum e que também é muito grave que esse cara não pode cometer aqui? Abrir sociedade sem fazer a pesquisa de quem é a pessoa, que a gente chama aqui due diligence. Saber se essa empresa, onde ela é incorporada, se ela é válida, não ela é válida, se ela já tem algum lawsuit, ou seja, alguma ação judicial contra ela. Falar com as pessoas locais, porque nós vivemos numa comunidade, principalmente em Orlando, muito pequena. Então, se você, de repente, faz um investimento com uma das empresas que está em alta aí, que anda passando a perna em várias pessoas, é você colocar o nome dessa empresa, todo mundo já está sabendo que ela está passando a perna. Mas, né, então, assim, nós locais, a notícia corre muito Esse é rápido. um caso real? É um caso real. É? É. Então, assim, a notícia corre muito rápida, né, então
Tanto é que essa semana alguém me procurou no escritório e falou assim: "Olha, eu fiquei sabendo que você tem uma ação contra tal pessoa que foi feita tal negociação". Isso eu tô sigilosa, mas as pessoas por quê? Porque não foi só com o meu cliente, não foi só com o terceiro cliente, são várias, né, que essa empresa em si tem, realmente, descumprido com o acordo, né, contratual. Então eu vejo, assim, que esse é um problema, você não fazer esse background, fazer esse checar quem realmente é essa empresa onde está colocando o dinheiro. Segundo, é Tá, deixa eu só te aham. interromper para a gente não avançar para sua segunda dica, que está sendo valioso aqui, mas então, como que a pessoa checa? Porque só de conversar com as pessoas, ou existe você tem mecanismos de validação da empresa? Fala um pouquinho desse seu trabalho. Sim, porque se a empresa já está com problema, provavelmente alguma ação judicial já ocorreu, né. Então você consegue hoje também fazer essa pesquisa, se há ou não há nenhuma ação judicial contra. Nós pedimos também para a empresa, dentro do diligence, para olhar todos os bookings, né, a parte financeira também da empresa, para entender entrada de dinheiro, saída de dinheiro, que tipo de produto ela importa, exporta ou vende serviços. A gente pede o portfólio de todos os clientes, a gente faz um cheque de ligar para alguns. Então é você realmente fazer o dever de E isso casa. pode, Pode. isso aqui é liberado. Isso é o do chama due diligence. Uhum. Ok. O segundo ponto que você ia falar, desculpa, eu Não, acabei. é bom para a gente até esclarecer. O segundo porque essa pessoa não faz é uma consequência uma da outra, né, dos erros. Primeiro, ela não faz due diligence. Segundo, ela investe o dinheiro sem um contrato bem escrito. Normalmente é um contrato ou feito em português com advogados brasileiros com licença só no Brasil, né, que não tem o conhecimento Isso é jurídico. muito comum aqui. Muito comum. E aí eles simplesmente escrevem aquele contrato em português usando a lei do Brasil e simplesmente traduzem no Google aqui, querem que tenha validade aqui. Isso quando tem um contrato, que é o terceiro erro. Muitos deles, às vezes, nem colocam em escrito, simplesmente, né, dão os aperto de mão, escrevem mensagens por WhatsApp e acha que aquilo já é algo formal, para ser contido como algo jurídico, né, ou determinação entre as partes. E quinto, não colocar as cláusulas corretas nos contratos na hora de reaver o dinheiro investido, ou na hora de sair da sociedade, ou saber aonde está indo realmente esse dinheiro. Está indo na conta da empresa? Está indo na conta pessoal da pessoa que você está enviando, né? As pessoas que você procurou para fazer suas documentações, porque às vezes alguns até procuram, mas eles vão para pessoas que não são licenciadas aqui nos Estados Unidos. Às vezes fazem seus processos de imigrações com pessoas que são só preenchedores de formulário, ou que, como a gente brinca, né, entre nós advogados, que entrou no avião entre a estação de São Paulo até a de Orlando, ela tirou um diploma de advocacia nos Estados Unidos, mas antes lá trabalhava, vendendo cachorro-quente. Então aí todo mundo chega aqui e vira advogado, médico e dentista, né. O que que um empresário brasileiro que tá chegando ou que já está aqui também, mas quer, melhorar o seu negócio, quer desenvolver um negócio mais sólido, consistente, seguindo as regras, né, do governo aqui dos Estados Unidos, olhando para esse cenário que você está me falando, o ano passado eu conversei com algumas pessoas, e a percepção que a gente tem é que cada advogado tem uma visão e ele acha que de uma maneira está certo. O contador, a mesma coisa. Quais seriam as etapas que você acredita que o empresário precisa seguir para que ele seja assertivo na escolha do advogado, na escolha do contador? Traz um pouquinho dessa sua visão e experiência aí. Antes de continuar com esse episódio, deixa eu te dar um contexto rápido. Você está no Direto ao Ponto, um podcast criado para empresários brasileiros que estão nos Estados Unidos. Empresários que desejam crescer, alavancar os seus negócios, definitivamente prosperar aqui na América. Você que quer entender sobre mercado, entender sobre a melhor forma de tomar decisões, entender sobre o contexto político e econômico dos Estados Unidos, aqui é o seu lugar. O ponto é saber se essa pessoa ela é licenciada para trabalhar no que ela fala. Então, por exemplo, hoje
um advogado, existe vários advogados, às vezes brasileiros, que são licenciados aqui nos Estados Unidos, porém eles não são licenciados na Flórida. Então, se um advogado ele não é licenciado no estado da Flórida, onde é o estado, ele não pode, por exemplo, fazer um contrato para você. Ele não tem aptidão, não tem licença para poder te dar questão jurídica, né, advice jurídico sobre leis empresariais, leis da área imobiliária. A única coisa que ele pode trabalhar são leis federais, como uma delas, imigração. Então, primeiramente é saber que tipo de área você está procurando aquele advogado. É uma área federal do direito ou é uma área estadual? Se for uma área estadual, você tem que verificar que a pessoa é licenciada no estado, porque daí ela é realmente, né, apta a praticar e te dar o legal advice. Como eu vejo isso? Através do site do Florida Bar. O que é bar? É a mesma coisa que a OAB, traduzindo no Brasil, Florida é o estado. Então, seria a OAB do estado. Você entra lá, www.floridabar.com, você coloca o nome da pessoa, você já sabe se a pessoa ela é licenciada ou não. Lá você consegue ver também desde quando e se ela está em bom standard ou não, ou seja, se teve algum problema ou não teve nenhum problema. Segunda coisa é não ir só pelo que você vê nas redes sociais, porque a gente pode investir, a gente é do digital, a gente sabe, a gente pode investir muito em tráfego pago, muito em uma vitrine de Instagram, isso não quer dizer o conhecimento que a pessoa tem, ou, né, realmente o background, ou os casos aprovados, números. Então, eu recomendo não economize dinheiro no momento de fazer consultas com esses advogados, sente na frente dele, entendeu? E realmente, assim, faça as perguntas. Você tem experiência disso? Me conte o seu pior caso, o seu melhor caso. Qual o seu número de aprovação nisso? Qual que é a sua estratégia para isso? Né? Com isso, você consegue ver se a pessoa tem realmente a capacidade intelectual e a habilidade também, ou não, para te ajudar no teu caso e sanear suas dúvidas. Esse seria o segundo ponto na hora de escolher um advogado. E terceiro é realmente quando você senta, você vê com quem você tem ou não tem afinidade, né? E quarto, claro, estude também a questão do preço. Os verdadeiros advogados, nós temos meio que uma tabela, é sempre em média o mesmo preço, não muda muito de um para outro. Mas claro que você vai encontrar alguns que não são licenciados ou que não tem tanta experiência, às vezes cobra até mais do que os outros, ou menor. Então, também você tem que ver o que está em média. Não muito alto, não muito abaixo do preço, porque também alguma coisa não está condizendo. Esses não licenciados, quando você fala assim, eles estão debaixo de algum licenciado ou eles atuam independente e tá tudo certo? A maioria das vezes eles estão atuando independente, ou são pessoas que não têm background nenhum, não têm educação nenhuma, ou são às vezes advogados em outros países, com a É. licença de lá, chegam aqui, e tem, né, claro, tem já o cunhado, a habilidade da área, mas não tem o conhecimento de como a lei Ele funciona aqui. tem o posicionamento, tem a comunicação, tem tudo, mas não sabe como aqui funciona e isso causa transtorno para o empresário. Exatas, ele até faz uma pesquisa, porque hoje em dia na tecnologia, principalmente ChatGPT, não é difícil você ter né, a base, o básico, mas nós não podemos só se sustentar pelo básico, principalmente quando tratamos dos nossos próprios negócios, né, e dos nossos sonhos. Então, o básico pode te sustentar no início, mas na hora que vir um lawsuit, na hora que vir de repente um problema entre você e o seu sócio, o básico não vai ser o suficiente. Então, é onde um chat GPT não entra, é onde uma pessoa que não tem o entendimento, o estudo que a gente tem, né, a com vastas horas de estudo, de leitura, de experiência, a gente tem. Tá, vamos lá. Então agora eu vou entrar num ponto aqui que está muito em alta, a gente está vivendo isso agora, né? Inclusive, todos os nossos episódios direto ao ponto, a gente grava o conteúdo. Obviamente ele está sendo gravado por vídeo, mas a gente grava com uma inteligência também. E esse conteúdo depois ele vai para nossa plataforma, nossa comunidade, que é o Masters Academy, onde a gente vai pegar tudo que você conversou aqui com a gente e vai transformar isso em uma aula para a pessoa assistir com conteúdos, tarefas, atividades, enfim. A gente vai alimentar o empresário com muitas informações daquilo que você está passando aqui para a gente. Olhando para a era da tecnologia, da inteligência artificial, como que a advogada Emily, doutora jurídica, está encarando essa nova realidade? Como que você enxerga os próximos 5 anos? Porque a gente vê já, ó, eu estou com uma pessoa lá em casa que veio do Brasil,
é um estudante de direito, né? O pai dele é advogado, ele está passando tempo aqui em casa, veio para estudar um pouco, conhecer o mercado, o pai dele quer investir aqui, é um grande amigo meu, e ele está lá em casa. E eu perguntei para ele, como que está hoje a construção de peças jurídicas? Ele falou que 90% é construído com inteligência artificial. Como que você vê isso? E a curto e médio prazo, como que você pensa o direito, né, a profissão advogada aqui nos Estados Unidos, trazendo a realidade da inteligência artificial? Olha, eu seria hipócrita de dizer que não é algo que a gente também usa como ferramenta no escritório, porque a gente não pode ficar para trás. Tecnologia existe aí, você tem que agregar ela no seu dia a dia. Além de advogada, eu também sou consultora na área de mentoria para empresários, e uma das coisas que eu sempre detecto quando eu entro dentro da empresa do empresário para entender o porquê que ele não está faturando, eu verifico é porque ele tem vários serviços ou operações que ele faz repetitivamente, né, e ele ainda faz manual. Coisas que ele poderia já ou ter terceirizado ou feito, ferramentas que pudesse poupar o tempo dele. Então, ou seja, isso é onde interfere a gestão de tempo dele, né. E como a gente não gosta dessa frase, mas é a frase que se usa aqui: "Tempo é dinheiro". Então esse empresário precisa salvar esse tempo para poder produzir mais, trabalhar menos, desfrutar mais. Enfim, o que que eu vejo como a AI pode usar isso? Automatizando esses processos. Então, querendo ou não, isso substitui sim o ser humano em alguns aspectos, mas o que eu tenho verificado não é 100% ainda. Tem muitas coisas que ele mal interpreta, de repente, da forma que você usa o prompt. Porque não é só você jogar na AI, você pode pegar um contrato meu, colocar lá e pede para revisar. Mas se você não soube como colocar o prompt, se você não soube explicar o que que era a intenção de cada parte, às vezes o que ele vai colocar para você não condiz com a realidade. Porque às vezes a gente faz um contrato aonde eu tô fazendo entre as 2 partes, é um mesmo contrato. Eu coloco Ayrton Senna e coloco o João. A diferença, né, entre as 2 partes. O mesmo contrato, de repente, eu coloco para João e José. O que que eu quero dizer com isso? Que o ROI que o Ayrton Senna produz é muito maior. Então, dentro do meu contrato, eu vou ter que puxar um pouco para o Ayrton Senna, porque em comparação do que ele vale, em comparação com, infelizmente, João, não é o mesmo. Já quando é João e José, aonde a qualificação deles, o background é igual, aí realmente sim a gente vê um contrato mais neutro, que os benefícios e direitos é quase iguais para ambas as partes. Tá. Então você acredita que ainda o ser humano vai influenciar significativamente na construção de peças jurídicas e contratos que garantam a proteção do empresário? Sim, na parte mais específica, né. Agora, claro, eu falo isso atualmente. Com a evolução, não posso te dizer se a AI não vai chegar a essa capacidade de dizer todos esses detalhes que eu estou te falando, porque hoje o que a gente mais vê também que vai ser a profissão do futuro são os agentes de AI, são os na verdade, os operadores, né, os motoristas que a gente brinca de AI, os AIs drivers, porque já vão saber realmente montar um prompt correto, da forma que é necessária para cada tipo de empresa. Agora, a AI não pode dar a essência que você tem, né. Então é o que eu falo, conhecimento a gente sempre pode compartilhar com todo mundo, eu posso ensinar outra pessoa ela a fazer a mesma coisa que eu, só que ela não é eu. E aí o que que é o meu diferencial? A essência que eu tenho, a energia, a minha frequência. AI não te dá isso. Então é às vezes porque que às vezes alguns trabalhos vão sim diminuir, mas ainda a gente vai ter pessoas que vão preferir sentar na frente um do outro para poder às vezes nem é por causa de confeccionar o contrato, mas é para ter aquele tempo de bate-papo. Tá. Eu tenho escutado algumas teorias em relação à inteligência, tenho estudado bastante, visto muito conteúdo de especialistas renomados, né, da tecnologia, gente que está no jogo realmente para dominar o mercado disso, né, como o Sam Altman do ChatGPT, Elon Musk, entre outros caras. E existe um consenso de que nos próximos 5 anos
90% das profissões não vão mais existir como elas são. Olhando para esse aspecto dos próximos 5 anos, nós temos já o humanoide, do Elon Musk já pronto, um robô. A gente já viu vídeos, não sei se você viu, de robô dançando como um humano, enfim. E estima-se que nos próximos 2 anos, a maioria das casas nos Estados Unidos vão ter um humanoide limpando a casa, fazendo serviços manuais, enfim. E agora nós vamos entrar num tema aqui polêmico, né? E eu deixo você à vontade para se posicionar ou não em relação a isso. Existe uma teoria de que essa estratégia de imigração do governo americano já é uma estratégia pensando na substituição da força de mão de obra imigrante em relação a humanoides. Como que você enxerga isso, ouvindo isso agora? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é algo que já está sendo muito, muito ventilado aí em vários conteúdos, que obviamente a qualificação da mão de obra imigrante em determinado momento para determinadas funções hoje, ela não vai ser mais necessária porque nós vamos ter aí, como eu falei, essa questão dos humanoides aí do Elon Musk, que ele já está produzindo isso. Como que você enxerga isso? E se você não ouviu, você recebe essa informação de que maneira? Isso não me surpreende, eu já tenho escutado, mas na verdade isso não é novo, né. Se a gente voltar lá atrás, quem assistiu Flintstones? Isso já tem sido falado, indiretamente há anos atrás que isso iria acontecer. Então chegou a hora. Como cristã não posso deixar de não trazer, né, são anos que a gente fala que Jesus vai voltar, que o fim do mundo chegar, é o arrebatamento. Então eu só vejo que isso cada vez está mais perto, né, de ocorrer. Então isso aí é só uma consequência de que já estava previsto. Então essa questão da imigração, principalmente essas tendências, imediatas que o Trump está fazendo medidas, né, extremas, não me surpreende de que realmente é uma busca para que isso ocorra. Muito bom. Se você está tirando valor real dessa nossa conversa, já faz o seguinte: ative as suas notificações, inscreva gratuitamente aqui no nosso canal. O Direto ao Ponto é para você, empresário, que quer definitivamente crescer no mundo dos negócios aqui nos Estados Unidos. A sua inscrição é muito importante para nós, nos auxilia a manter toda a estrutura funcionando para contribuir cada vez com o maior número possível de empresários. Não me surpreende de que realmente é uma busca para que isso ocorra. Muito bom. Refletindo sobre isso aqui, eu tô pensando o seguinte: como que o imigrante vai permanecer na América, tendo em vista que um dado aqui, depois pesquisa aí para nós, mão de obra não qualificada nos Estados Unidos, de imigrantes que fazem limpeza, que cuidam de serviços braçais, nós podemos falar de em torno de 70, 80% do imigrante? Ah, antigamente sim, não mais, tá. Hoje eu vejo assim o Evoluir um uma pouco mais. isso, na época que eu cheguei há 15 anos atrás, sim, né, e também depende muito da localidade. Agora já não, então assim, o que que você vê nisso é que a tendência também é que essas pessoas comecem a se capacitar, Tá, não só na área profissional, mas também na área da mentalidade, ok. porque de nada adianta eu treinar alguém a sair, por exemplo, da construção da limpeza, se a mentalidade dela ainda está lá, né. Então eu acho que é um conjunto de treinamentos, corpo, alma e né, corpo, alma e físico. Então, principalmente você trazer conhecimento, trazer aptidões, habilidades novas, por isso que a gente fala, né, hoje temos que desenvolver habilidades novas, porque o robô
tá vindo para nos substituir. Então qual é a habilidade que eu vou conseguir ter que ele não vai conseguir suprir ainda, né? Esse é o medo que nos dá. Mas a gente só tem medo do desconhecido. Então, a partir do momento que a gente já vê isso acontecendo, já não deveria ser desconhecido para nós, né? Porque é uma realidade, já não é mais um desconhecido. A gente só tem que começar a aceitar e entender como é que a gente vai lidar com essa nova fase. Tá. Eu A gente teve o seu evento recentemente, né, a gente participou lá com você, parabéns, né, pelo evento. Obrigada. Eh, já te falei isso, foi excelente, né. Eh, e a gente vê que o empresário brasileiro, o imigrante e tal, ele está focado numa única coisa, né. Ele está ali 100% focado no business dele, seja da construção, seja num serviço, enfim, não importa. Eh, Olhando para essa tendência, observando tudo que a inteligência está trazendo, como ela está evoluindo rápido, qual é a fala para mim aí 3 dicas que você, na sua experiência aqui nos Estados Unidos, poderia dar para esses brasileiros imigrantes que estão empreendendo aqui na América? Eu acho que abra a mente, né? Saia daquela visão fechada, né? Amplie, não seja quadrada. Eu acho que amplie sua visão de mundo, expanda sua visão geográfica, busque novas habilidades, porque a hora que você expande sua mente, primeiro estar aberto a novas coisas. Então, estar aberto a novas coisas é viaje mais. Eu não posso viajar porque eu sou imigrante, posso sair. Hoje você consegue ter acesso pela internet a vários lugares. Não preciso pisar em Dubai para entender tudo que está acontecendo em Dubai. Hoje o Google e o próprio ChatGPT te dá tudo isso. Então, ou seja, amplie, mesmo que não fisicamente, mas a sua visão geograficamente, né. Segundo, aprenda novas habilidades, porque, você só saber uma coisa hoje já não é mais o suficiente. Você precisa ser clever, você precisa, né, ter visões de coisas diferentes para poder implementar, às vezes, no seu próprio business de hoje. Porque a gente vive num mundo muito competitivo. Cada lugar, cada esquina tem, às vezes, uma empresa igual à sua. Qual é o seu diferencial? Muitos deles não sabem nem dizer qual é o diferencial, qual é o valor da sua empresa. No que você rege, né? O que você prega? Qual que é o seu propósito de ter uma empresa? Só dinheiro? Que dinheiro, ele vai e vem, né? Ele não é sustentável por muito tempo, se for só por causa do dinheiro. Terceira coisa, faça também, né, sempre uma reciclagem das pessoas que estão em volta de você. Porque mesmo seus próprios funcionários, eles estão no posicionamento correto, eles estão prontos para ir para o próximo nível que você quer ir, eles estão vivendo o mesmo propósito que o seu, porque às vezes a laranja podre apodrece o restante da cesta inteira. Então às vezes precisa ser modificada, às vezes ela precisa ser retirada por inteiro, não. Talvez ela está só sendo abafada na posição incorreta. Se você troca ela e muda ela de lugar, ela fica né, refresca e não apodrece, ela só precisa de ar. Então é ter essa visão ampla dentro da sua própria empresa, porque a gente tem o costume de sempre olhar o outro na competição, mas não ver que às vezes dentro da nossa própria empresa, algumas modificações já ajudam a gente a reduzir tempo, aumentar faturamento. Quinto, comece dentro da sua própria empresa também entender o que você está, às vezes, gastando, né, com outros serviços que você mesmo poderia oferecer para você mesmo. Que daí já é uma forma também de estar não só estabilizando a sua empresa financeiramente, mas tendo uma oportunidade de multiplicação de faturamento posterior. Tá, legal, muito bom essas dicas. Qual que é a verdade real, assim, né, uma verdade que para você não é aceita pelos empresários imigrantes, que é impopular no meio dos empresários, que você cara, você sabe que precisa agir dessa maneira, que você precisa alinhar o seu negócio, mas por algum motivo as pessoas não fazem. É realmente fazer contratos. Não sabe o quanto é difícil eu pegar empresas que elas têm os contratos sociais prontos, que elas têm um contrato entre, sócios, bem feitos. É sempre feito, que a gente fala no modo brasileiro, sempre pelas coxas, sempre pela metade, sempre faltando algo, e o brasileiro ele tá sempre querendo as coisas muito rápida, e a rapidez nem sempre é eficiência, nem sempre é satisfatória, entendeu. Então,
certas coisas exigem tempo para ter a perfeição. E às vezes um erro por causa de um dia menos, né? Que você tem a sua pressa, acaba lá na frente tendo várias consequências. O que um negócio próspero precisa ter do ponto de vista de proteção legal para que ele continue crescendo, continue avançando? Ele precisa ter a base forte, ou seja, uma estrutura, incorporada da empresa, de acordo com o objetivo dele, ou seja, ele tem que ter um desenho estrutural empresarial bem feito, já pensando no hoje, no plano de 6 meses e de 1 ano no mínimo. Então hoje eu tenho uma empresa X, daqui 6 meses eu quero abrir tantas, mais 3 empresas de diferentes áreas, daqui 1 ano tantos, porque você já estrutura já o desenho desde agora. Então essa base forte. Segundo, os principais 3 contratos que uma empresa tem que ter: contrato social, contrato, de subcontratados, né, se você vai contratar serviços, e contrato de prestação de serviços. Para que eu possa prestar os serviços, é isso? Para que isso, para que eu possa prestar os serviços para o Para alguém, o cliente, cliente. né, o contrato de subcontractors para que eu possa contratar pessoas terceirizadas para trabalhar para mim, e o contrato social que eu possa determinar o que eu quero e o que eu não quero dentro, da empresa juntamente com o meu sócio. Tá, olhando para a perspectiva do empresário imigrante, normalmente ele começa a empreender sem nenhum tipo de estrutura, sem base. Inclusive, em um episódio que a gente fez aqui, a gente estava falando sobre isso, que o cara que começou a empreender aqui, ele começou por necessidade. A maioria deles, né? Eu não vou generalizar, mas a maior parte acabou vindo por isso. Como você veio, né? Tinha uma promessa de trabalho na Macy's, né? Uhum. E acabou indo para o McDonald's, voltou para o Brasil, depois veio, já entendeu como é que era, e aí se encaixou ali, no mercado de construção. A maioria das pessoas trilha esse caminho aqui, ou seja, ela não consegue criar uma estrutura de planejamento, pensar em, daqui 1 ano eu vou abrir outra empresa, eu vou construir uma family office, ou eu vou abrir uma empresa X, eu vou olhar a tributação em tal estado que eu pago menos imposto, ou em tal lugar que eu tenho isenção. O empresário começa, o imigrante, começa muitas vezes de uma maneira desordenada para gerar caixa para sua empresa, para o seu negócio, para sua família. A maioria das pessoas estão nesse caminho. Quais são as orientações que você dá para esse tipo de empresário que está vivendo essa realidade agora? Ele não está organizado, ele precisa se organizar. Qual é o passo a passo? O primeiro passo, o segundo, o que você falaria? O primeiro passo é você querer estar. Ok? Porque muitos falam assim: "Ah, eu tá assim, tá bom, tá ruim, mas tá bom", e continua na mesmice, então é querer mudar. Segundo passo é entender a situação dele atual, o quanto eu posso investir, porque muitos empresários eles esperam ter o valor total para começar, e a questão não é isso, melhor começar com um contrato, com uma estrutura, com uma consulta que seja com o advogado para entender a situação dele real, e depois entender um orçamento e ir trabalhando aquilo pouco a pouco na estrutura. Eu acho que o pior não é você começar devagar, o pior é você nem começar. E lá na frente um prejuízo ser muito maior. Tá. Olhando para a realidade atual dos Estados Unidos, hã, qual que é a dife vamos entrar agora no tema internacionalização de negócios, patrimônio, tá, que você é especialista nisso. Qual que é a diferença entre um cara que está aqui e a tendência, eu vejo muito isso, principalmente lá no norte, conversei com várias pessoas lá, os caras fazem o dinheiro aqui e levam esse dinheiro para o Brasil e investem lá em patrimônios, imóveis, enfim, montam negócios, cada um segue um caminho nesse sentido. Então o cara faz um caminho inverso, tá? Esse cara que está investindo no Brasil hoje, ele trabalha aqui, leva o dinheiro para lá para construir patrimônio. Você acha que esse é o melhor caminho atual ou você acredita que ele precisa começar a olhar para investimento aqui mesmo? Como que você enxerga isso? Eu acho que isso é muito pessoal. Por que que eu falo pessoal? Porque isso vai muito da mente do que ele quer para o futuro.
Então, durante os meus primeiros 5 anos, eu fazia essa mesma coisa. Por quê? Porque eu não sentia que eu pertencia a esse país. Às vezes, você não tem a documentação correta para estar nesse país, então você vive na inconsistência, né? Você não sabe o dia de amanhã aqui. Então, a sua mentalidade é trabalhar, 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 juntar, 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 converter Brasil. E por quê? Porque aí você, pelo menos, quando voltar para lá, que você tá com a mentalidade de voltar e morar lá, que é só passageiro, você estar numa situação financeira muito melhor de quando você veio. Então, eu conheço várias pessoas que fizeram isso e hoje vivem muito bem no Brasil. Porque hoje, gente, se você tem uma renda financeira alta, é melhor morar no Brasil do que morar aqui, em certos aspectos, né? Porque hoje, mesmo rico aqui, você não tem as regalias que se você é rico no Brasil você teria, né? Aquela questão do servir aqui, você sendo rico, sendo pobre, o processo é igual, né? Assim, do tratamento entre as pessoas, não tem muito isso. Já você sabe, a gente é brasileiro, quando você tem dinheiro lá, você tem certas regalias. Ah, você é amigo de quem? A influência, né? Então, assim, claro que existe nos Estados Unidos, existe também, mas não tanto quanto no Brasil. Esse jogo das influências e de quem você é, de quem você é filho, ou de quem você é amigo. Pode existir para o americano, né? Aham. Mas para o imigrante aqui, Exato. o jogo é mais embaixo. Quem você é, aqui, o que você faz, né? Quanto você pode produzir. Então, eu vi várias pessoas fazendo esse inverso e realmente se dando bem, mas porque estavam com a cabeça de voltar. Agora, para a pessoa que não pensa em voltar e pretende se manter aqui e tornar esse país o dele, eu acho isso perca de tempo, entendeu? Porque é melhor, na verdade, você investir aqui e do dinheiro daqui reinvestir lá. Porque se hoje eu compro um apartamento aqui, eu faço um investimento imobiliário e eu tenho de retorno, às vezes, em torno de 44%, que esses 44% eu posso deixar metade aqui para reinvestir e outros 22% investir no Brasil. Você pode estar investindo entre 2 países, né. Então eu acho que, assim, vai muito realmente, como eu falei, do objetivo do investidor, é morar aqui, é morar no Brasil ou é ser ponte aérea? Hoje, por exemplo, eu, Emily, sou ponte aérea, eu circulo entre os 2 países, porque eu tenho empresas tanto lá quanto aqui, tenho clientes tanto lá quanto aqui, então o meu patrimônio ele é diversificado, tanto lá quanto aqui. Tá bom, muito bom. Esse empresário que está aqui e quer fazer investimentos aqui, você também trata desse cara, desse imigrante brasileiro? Sim, sim, não só na parte jurídica, né, mas nós temos dentro do ecossistema, toda essa parte também de portfólio de investimento para essa pessoa que quer dolarizar o patrimônio. Tá, fala um pouquinho do seu portfólio de produtos aí para quem deseja conhecer mais. Hoje nós temos um portfólio, né, através da Cosan de toda essa parte jurídica, que seria tanto da área total transacional imobiliária, toda a parte empresarial de estrutura, acompanhamento, da empresa, né, como na parte de compliance, e também de contratos dela e estrutura. Na parte de imigração, toda a parte de benefícios e também de defesa de deportação, tá. Fora isso, eu tenho como a One Global, que é uma das minhas empresas de internacionalização de empresas e pessoas. Nós oferecemos todo um portfólio de investimento para aquele empresário que quer dolarizar o patrimônio, já mostrando para ele no que investir, como investir, a forma de trazer o dinheiro e depois reinvestir, aonde a gente envolve a Cosan para a parte jurídica, envolve nossas outras empresas da parte tributária também, temos uma consultoria através da One Global também para aquele estrangeiro que está querendo vir, não sabe como vir, quando chega aqui não sabe o que fazer, não sabe, aonde morar, então nós temos toda uma parte de concierge para quando a pessoa chega aqui. E depois que ela estrutura a empresa, tanto ela no Brasil quanto aqui, a gente também tem toda essa parte de consultoria, né, do CEO, que é toda a parte de comportamentos, a compliance, estratégia, organização da empresa através de gestão também empresarial. Boa. E a pergunta que é o tema do nosso episódio de hoje, do Direto ao Ponto, é: internacionalizar sem o quê? O que não pode faltar? Se faltar, é um suicídio. Sem dinheiro. Essa foi boa. É, Foi boa. God is money, money is good. Não, Mas com dinheiro
o que que não pode faltar nesse processo de internacionalizar o seu capital, o seu patrimônio? Eu acho que é realmente um bom advogado para poder te orientar, né, e fazer todo esse due diligence, porque senão às vezes o seu investimento, que era para virar lucro, vira prejuízo, né, porque às vezes você não conhece o país, você não conhece o tipo de investimento que você está fazendo, então é importante você fazer isso da forma correta. Tá, vou te fazer uma última pergunta e depois a gente vai para 2 blocos que são fixos do direto ao ponto, tá? A primeira é a seguinte, a primeira não, a pergunta é a seguinte: eu vejo que aqui, por exemplo, tem gente que vem, financia uma casa, financia um carro e por algum motivo tem que voltar para o Brasil, às vezes documento, uma série de coisas. E esse carro e essa casa são colocados no mercado de uma maneira diferente, né. Recentemente eu recebi uma oferta para comprar uma casa, de dar um down payment de 30.000, US$ 50.000, e a parcela eu ia pagando através de um contrato, que ia ser feito numa empresa que eu ia montar para poder garantir que a casa é minha. Você tem conhecimento disso, como isso funciona? Eh, eu teria que ver mais especificadamente, mas pelo O que cara me você me falou o nome fala. de uma trust, colocar no nome de uma trust, para garantir que o bem, mesmo no nome de outra pessoa, ficaria para mim, enfim. Não, não é bem assim que funciona. Na verdade, Explica pra gente aí. a trust, qual que é o trust? A trust nada mais é que uma companhia também, mas ela é usada normalmente, tá, para substituir o testamento em vida, tá. Então a trust é, por exemplo, eu quero deixar o meu patrimônio, as minhas empresas para o meu filho, quero deixar as minhas joias para a minha filha, e não quero que isso entre, na verdade, no testamento para o meu filho. Quando eu já quero redistribuir sem ter que pagar o imposto né, ao testamento, porque daí teria que fazer tudo pela lei familiar, né, quando a pessoa falece, ver quem tem direito, etcétera, da parte sucessória. Então, quando eu não quero que isso ocorra, não quero esse dinheiro, eu posso colocar todo o meu patrimônio dentro dessa empresa, que se chama trust, aonde eu nomeio um trustee, que seria o administrador desses bens, tá. E aí, enquanto ele está administrando e ele é pago para administrar, no caso do falecimento, eu já sei quem vai ser os beneficiários desses bens. Ou seja, dá para fazer esse modelo? Dá para fazer, mas não é o recomendável, porque no intuito que vocês estavam, você teria que realmente você podia fazer um seller financing aí, que a pessoa tá fazendo para você, colocando num contrato, por exemplo, que assim que você terminasse a casa iria direto para você, entendeu? Mas pode? Pode, aí E é registrar, seguro? sim. Legal, muito bom. Bom, agora nós vamos para o nosso pergunta sobre legado, tá? Emily, o que você quer deixar como legado para todos os empresários imigrantes brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, que passam pela sua consultoria, pelos seus serviços, pela sua empresa? Esperança, que embora hoje vivemos um momento difícil, se você se planeja corretamente, eh, ainda é possível fazer a coisa correta. Como você quer que seus clientes se lembrem de você? Interessante pergunta. Acho que eu vou dizer que eu quero que eles me lembrem como eles já me veem hoje, né, que é uma pessoa que passa para eles segurança e confiança. Uma das coisas que eu escuto muito dos meus clientes é que toda vez que eles falam comigo, o coração deles acalma. Eu acho que é isso que eu quero continuar passando para eles, né, que é exatamente essa palavra que tem sido muito forte para mim em tempos como hoje, a esperança que tá faltando, em vez de gerar medo, gerar a possibilidade da esperança. Muito bom. O que que você diria para Emily daqui 10 anos? Você devia ter começado mais cedo a trabalhar na sua inteligência emocional. Todos nós, muito bom. Emily, então nós temos para fechar a sua participação aqui, quero te agradecer por esse tempo, né? Eu sei que você está bem corrida aí. Ah, aí nós temos um ritual aqui, tá? O primeiro é, você vai deixar uma mensagem para o próximo entrevistado do episódio. Você não sabe quem é, mas você vai deixar uma mensagem aí.
Fala com o seu coração aquilo que você sentir. A mensagem é específica para essa pessoa. Eu não sei qual é o momento que você está passando hoje, mas a mensagem que eu deixo para você é que tudo aquilo que você crê, tudo aquilo que você focar a partir de hoje, tudo aquilo que você fazer tarefas para você atingir o seu objetivo acontecerá. Você só precisa sair da procrastinação e dar o primeiro passo. Boa. A mensagem que foi deixada para você pelo nosso entrevistado do episódio anterior foi: faça tudo e faça sempre o seu melhor. Agora, a pergunta que você vai deixar para o próximo entrevistado. Qual é os 5 passos que você vai fazer diferente a partir de hoje, Boa. para poder atingir mais pessoas na sua área? Excelente, Emily Cozan, gratidão, viu, pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, parabéns pela sua trajetória. 15 anos de América, é isso? De América. 8 anos de dedicação no jurídico, né? Porque você falou que são 8 anos para se formar e fazer o doutorado, né? Então, parabéns pela sua jornada e conte sempre com o Direto ao Ponto aqui. A gente vai marcar outras. Tenho certeza que cada vez que você vier aqui, vai agregar ainda mais para esse povo que está aqui na América empreendendo, imigrantes assim como nós. E eu tenho certeza que esse conhecimento que você tem está ajudando muita gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, gratidão por estar aqui. É uma honra poder fazer parte desse episódio. Valeu. Valeu. Se você chegou até aqui, provavelmente essa conversa fez muito sentido no seu jogo. Você que é empresário, está aqui nos Estados Unidos, empreendendo, brasileiro, imigrante, você sabe que nós temos inúmeros desafios. E você não está sozinho nisso. Somos milhares de brasileiros aqui na América. E nós precisamos fortalecer a nossa comunidade. O Direto ao Ponto tem esse objetivo: trazer informação, conhecimento, entendimento sobre negócios, geopolítica, tecnologia, economia, direito. São conteúdos que vão de fato impactar o dia a dia do empresário aqui nos Estados Unidos. Então, faz o seguinte: pega esse episódio e compartilha com um empresário amigo seu. Você precisa participar do Master Academy. Esse podcast faz parte de um ecossistema de negócios, investimentos, educação e crescimento empresarial. Então, se isso é para você, você pode se inscrever no QR Code que aparece aqui embaixo dessa tela e você vai receber todas as informações para participar da nossa plataforma de educação empresarial Masters Academy. A nossa comunidade está te esperando.